Oi, oi, comunidade Psi, professora Maria Angélica aqui do canal Dicas Psi. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta que me fizeram aqui no canal em relação a como fazer a coleta de dados sobre a história familiar e de que forma esse material é relacionado com o motivo da consulta. Se você trabalha com psicanálise ou alguma abordagem teórica em que a história de vida, o ambiente que a pessoa vive, tem uma influência direta no que ela apresenta de sintomas, de conduta, de comportamento, de forma de pensar, atitudes, você precisa, durante a entrevista inicial, a entrevista que nós chamamos de diagnóstica, fazer uma coleta de dados da história familiar. Mas essa coleta de dados da história familiar, ela não pode ser feita sem você considerar o motivo da consulta. Por quê? Porque tudo que você coletar da história familiar vai precisar estar relacionado com o motivo da consulta, com a demanda que a pessoa traz, né? E com o objetivo da sua avaliação. Então, varia muito a quantidade de dados e o aprofundamento dos dados da história familiar de acordo com o para que você está fazendo essa avaliação. Então, se você está fazendo uma avaliação para uma intervenção clínica, se você está fazendo uma avaliação de estado mental, se você está fazendo uma avaliação para manuseio de arma de fogo, se você está fazendo uma avaliação para pré-operatório de cirurgia bariátrica, veja, cada uma dessas avaliações, elas têm um objetivo específico. Então, algumas você tem que avaliar se existem determinados transtornos na personalidade, outros você tem que avaliar traços de personalidade. Bem, a avaliação, ela depende muito do contexto, né, do para que você está fazendo a avaliação, para você definir assim, o que você vai buscar e o quão você vai aprofundar a história familiar. Mas, de uma forma geral, eu vou colocar aqui para vocês o que vocês precisam estar avaliando numa história familiar. Primeiro, a história de vida dessa pessoa na infância. Né? Como foi a infância dela, com quem ela viveu, qual foi o sentimento dela em relação ao que ela viveu, como ela interiorizou as figuras parentais, a figura paterna, a figura materna, que tipos de relações se estabeleceram, como ela se sentiu nesse contexto familiar. Ainda na história familiar, é importante você investigar a saúde física e mental da família. Então, se houve alguma doença física ou se houve alguma doença mental na família, como é que a pessoa se sentiu, como é que foram os procedimentos, houve internações, houve morte, como ela vivenciou essa perda, essa separação ou a doença de algum membro da família, de que forma essa vivência interferiu na forma de ser, na forma dessa pessoa estar no mundo, né? Nas relações que ela estabelece. Investigada essa história familiar da infância, você vem vindo para a fase adulta, adolescência, como é que foi, né? Na fase adulta, a vida familiar no momento atual, como é que está estabelecida a família, como eles se relacionam, se a família é uma família mais aglutinada ou se é uma família mais dispersa, quais são os conflitos familiares que estão presentes, como a pessoa que está sendo avaliada lida com essas questões, se a pessoa tiver uma vida conjugal, uma vida com um parceiro, com uma parceira, como é que é essa vida conjugal, né? Como eles lidam com as questões do dia a dia, como está estabelecida essa relação, é uma relação de cooperatividade, é uma relação de competitividade, como a pessoa que está sendo avaliada se vê nessa situação, como ela reage, o que ela entende de relacionamento conjugal e familiar, ok? Lembrando que quando você está fazendo a investigação da vida familiar, você tem que estar com o motivo da consulta bem atento, ok? Bem, vou ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre entrevista diagnóstica com adultos, entra no nosso site que nós estamos com um curso bem bacana sobre essa entrevista diagnóstica, sobre essa entrevista inicial, para que você possa compreender o passo a passo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Gostou desse vídeo? Dá um like aqui. Tem alguma dúvida ou quer trocar alguma experiência conosco? Coloca aqui que eu vou conversando com você, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.